Bom, então agora a gente vai falar sobre a forma da Terra, né? A forma exata da Terra ainda é um tema que gera muita discussão. Existem muitos estudos ainda sendo realizados para se verificar a exata forma da Terra, né? Isso parece meio estranho, né? Porque todo mundo já sabe, né, a forma da Terra, que é esférica, levemente achatada nos polos, né? Pois não é bem assim. É preciso conhecer exatamente a forma da Terra. E para que isso? Bom, imaginem que para se calcular uma grande distância, para se calcular a distância exata de uma grande distância, tem que se levar em consideração a curvatura da Terra. Se tu quer a distância exata entre dois pontos, levando em consideração a curvatura da Terra, tu tem que saber qual é a forma dessa curvatura, né? E aí é que entram esses estudos. Quer ver assim, ó, o que isso é tão importante? Esses estudos, esses primeiros estudos a respeito da forma exata da Terra, elas surgem no meio militar, né? E imaginem, por exemplo, que alguém queira lançar um míssil que vai percorrer uma grande distância, e essa grande distância vai se levar em consideração a curvatura da Terra, tá? Então, um exemplo aí qualquer, assim. Por exemplo, se quer lançar um míssil que deve atingir o quartel-general em algum lugar. Porém, do lado desse quartel-general tem o quê? Tem uma escola. Então, tu tem que acertar o quartel-general, esse míssil vai percorrer uma grande distância, vai ser considerada a curvatura da Terra, e tu tem que acertar o quartel, e querem acertar o quartel-general e não a escola. Tem que saber a forma exata, né? A gente sabe que existem muitos acidentes geográficos na superfície da Terra, como as montanhas, os planaltos, as fossas oceânicas, os próprios continentes e o fundo do oceano. Vamos descartar tudo isso. Vamos descartar todos esses acidentes geográficos, em princípio, e vamos levar em consideração que o planeta fosse liso e livre desses acidentes geográficos. Então, que forma ela teria, né? O que já se sabe? O que vocês provavelmente já devem ter estudado, né? Que a Terra tem uma forma esférica, levemente achatada na região dos polos. Ponto. Certo? Então, se ela é levemente achatada nos polos, não podemos dizer que a Terra é esférica, porque uma esfera é aquela figura geométrica que, partindo do centro, todos os raios em direção do centro em direção à superfície vão ter a mesma distância. Isso é uma esfera. Então, nós não temos isso na Terra, né? Só para você ter uma ideia, se nós percorrêssemos pela região do Equador, dessemos uma volta na Terra na região do Equador, nós percorreríamos uma distância de 40.076 quilômetros. Se nós dessemos uma volta na Terra, passando pelos dois polos, norte e sul, nós percorreríamos uma distância de 40.009 quilômetros. Então reparem que há uma menor distância passando pelos polos, maior distância passando pela linha do Equador, o que mostra que a Terra é levemente achatada, né?
Mas reparem que a diferença entre as duas distâncias é muito pequena. Não, numa representação da Terra, por exemplo, numa imagem da Terra vista do espaço, não dá para perceber esse achatamento. Então, a Terra, assim, a grosso modo, é praticamente esférica. Mas há uma diferença. Essa diferença ela tem que ser considerada. Certo? Então, não podemos levar em consideração que a Terra é esférica, se nós quisermos uma forma mais próxima do real. Né? Qual é a figura geométrica, então, que pode ser mais semelhante, mais próximo com essa realidade que é a forma da Terra, né? Bom, olha só, nós temos uma outra figura geométrica que é a elipse, a elipsoide, né? O que é essa figura geométrica aqui? Ó? Reparem que nós temos em dois pontos nós temos uma curvatura mais aberta e nos outros dois pontos nós temos curvaturas mais fechadas. Isso também mostra que a partir do centro da elipsoide nós temos dois momentos onde a linha se aproxima mais do centro e temos outros dois momentos em que elas estão mais distantes, né? Então, se a gente levar em consideração o achatamento da Terra, a gente poderia dizer, grosso modo, que a elipsoide chega mais próximo, teoricamente, né? Porque ela representa esse achatamento. Claro que essa figura que a gente está vendo aqui é muito mais diferente da Terra do que a esfera, mas há o achatamento na Terra. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter então uma outra elipse, certo? Mais próxima de uma esfera, para ficar mais parecida com a Terra. Então essa elipse, que é mais próxima de uma esfera, embora seja uma elipse, aí já podemos dizer que nós temos uma figura mais parecida com a Terra, né? Quase esférica, porém levemente achatada, como é teoricamente uma elipse. Essa elipse a gente vai chamar, esse elipsoide nós vamos chamar de elipsoide de referência, certo? Bom, e aí então, a pergunta, chegamos à forma da Terra? Ainda não. Que estudos mais aprofundados mostram que, embora o elipsoide de referência seja mais próximo da forma da Terra, nós mesmo assim vamos encontrar diferenças ao fazer esse estudo mais aprofundado, certo? Esse estudo, por exemplo, para simplificar, agora que a gente entra num terreno já bem complicado, mas para simplificar, vamos dizer o seguinte, assim, ó, se nós pegarmos a curvatura da Terra no hemisfério norte, entre o Equador e o Polo Norte, nas latitudes médias, nós vamos dizer que essa curvatura no hemisfério norte é mais suave. E entre a linha do Equador e o Polo Sul, portanto no hemisfério sul, nas latitudes médias, essa curvatura da Terra é um pouquinho mais fechada, mas é uma diferença extremamente sutil. Mas, se nós quisermos uma forma mais exata, nós temos que considerar, ok? Então, que figura é essa que é, então, portanto, mais próxima em realidade da Terra, que não é o elipsoide de referência? A gente vai chamar essa figura que representa a Terra de geóide. Portanto, a figura é uma geóide e a Terra tem a forma, portanto, geoidal. É esse o termo que nós vamos usar, certo?